Estamos de volta com o Game Shark de The Medium. Os desenvolvedores da Bloober costumam dizer que o game é o melhor e mais ambicioso projeto do estúdio. O fato é que a aventura caiu no gosto do público e, segundo a empresa polonesa, The Medium já cobriu seus custos de produção e marketing com as vendas. Vale lembrar que o game fechou acordo de exclusividade com a Microsoft e está disponível para os assinantes do Xbox Game Pass. Apesar do sucesso nas plataformas Xbox, The Medium foi originalmente pensado para outros consoles. O game entrou em produção há mais de 8 anos, lá em 2012, e estava sendo desenvolvido para o PlayStation 3, Wii U e o Xbox 360. A Bloober chegou a divulgar cenas de como o game era. E falando em produção, o jogo é inspirado em diversos locais da Polônia da vida real, a começar pelo resort abandonado que serve de cenário para o game. O nome do estabelecimento foi alterado em The Medium, mas o prédio até hoje existe na vida real. Se chama Hotel Cracóvia e fica no centro da cidade polonesa. A Bloober divulgou que o time de desenvolvimento de The Medium queria criar no jogo uma réplica exata do hotel. Por isso, a equipe mapeou e explorou o local para recriar a sua atmosfera. Os desenvolvedores, inclusive, trouxeram para o resort, para o cenário próximo a ele, referências à Polônia do passado, como um carro muito famoso da época. A casa de Mary Ann também foi inspirada em um local real da Cracóvia. O apartamento da protagonista está em um dos pontos de moradia da cidade. Curiosamente, o mesmo local aparece em outro jogo da Bloober Team, só que em 2084. O prédio em que vive Mary Ann é um dos cenários de Observer System Redux. Será que o mundo de The Medium e de Observer estão ligados? Esse detalhe não é o único easter egg encontrado em The Medium. O jogo ainda tem referências a Blair Witch e uma homenagem a Silent Hill, uma das maiores inspirações para o game. Um trecho da carta de Mary, personagem central no segundo Silent Hill, pode ser encontrado em um livro em The Medium. O trecho "Eu me sinto tão feia e patética deitada aqui esperando por você" é uma das frases de um dos momentos mais marcantes da narrativa do jogo de terror de 2001 e arrepiou muita gente que a reencontrou em The Medium. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. The Medium também tem easter egg musical, viu? Em uma das etapas do gameplay, você restaura a energia de vários cômodos do resort. Ao fazer isso, um rádio antigo fica visível e operante em um dos quartos. Ao ligá-lo, o jogador ouvirá o dublador de Maul, Troy Baker, e a dubladora Mary Elizabeth McGlynn cantando. Essa aí bate direto no coração de quem lembra das cenas em que o Joel de Troy Baker canta em The Last of Us Part 2. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. No easter egg, Troy Baker e McGlynn cantam Fade, faixa da trilha oficial do jogo. The Medium tem 2 atores poloneses famosos no seu elenco. Weronika Rosati é conhecida por diversos filmes que fez na Polônia e estrela a dramédia Never Gonna Show Again. A atriz ajudou no design de Mary Ann. Já o ator Martin Dorotinski, que interpreta Vasily Borgov em Um Gambito da Rainha da Netflix, inspirou o visual do misterioso e vingativo Thomas no jogo de terror. The Medium possui cerca de 90 minutos de cutscenes. As sessões de captura de movimento para a produção dessas cenas e do jogo acabaram passando por mudanças devido à pandemia do coronavírus. A Bloober Team trabalhou em sessões remotas, dirigidas via Zoom. Um dos maiores desafios na etapa do game foi capturar os movimentos de Maul, o antagonista dessa história. O time de desenvolvedores contratou um ator que conseguisse se equilibrar em palafitas desenvolvidas para dar um andar sombrio para o monstro. A ideia era criar uma postura curvada. Você ainda está em dúvida se compra ou não o The Medium? Seus problemas acabaram porque o repórter Felipe Goldenberg, do Multiverso, conferiu o jogo e preparou um review pra gente. Tudo começa com uma garota morta. Ela foge desesperadamente de um homem na floresta até chegar em um pier abandonado. O homem a encurrala, aponta a arma e atira. Esse é o sonho que a Mary Ann tem desde criancinha. Ela sempre achou esse sonho muito real, mas uma parte dela achou melhor deixar isso de lado. O problema é que nossos sonhos e também nossos pesadelos sempre voltam para nos confrontar.
Essa é a premissa de The Medium, a aposta da Microsoft para os Xbox Series X e S, já disponível no Game Pass. O jogo de terror psicológico produzido pela Bloober Team conta a história dessa mulher, a Mary Ann, uma médium capaz de ver dois mundos diferentes, o dos vivos e o dos mortos. A Microsoft nos cedeu uma cópia do jogo e eu embarquei nessa experiência assustadora. Quer saber se vale a pena? A gente te conta agora no nosso Review. The Medium já começa em um dia bem complicado para nossa protagonista. E eu não vou dizer o porquê, que eu quero que você sinta o drama do negócio. Ela recebe uma ligação bizarra de um cara pedindo para ela o encontrar num resort abandonado. Só que quando a Mary Ann chega lá, é só ladeira abaixo. O resort foi palco de uma chacina anos atrás e muitas almas ainda precisam de ajuda. E é aí que a Mary Ann começa a entender o porquê dela ter sido chamada no local. O ponto-chave do game é a tela dividida. Em momentos bem específicos você caminha em dois lugares diferentes, como se fossem dois jogos rodando ao mesmo tempo. Você também pode deixar o seu corpo físico para resolver quebra-cabeças, caminhando apenas como o seu espírito. Mas você só pode fazer isso por algum tempo, já que sua alma vai definhando aos poucos, e daí depois de um tempo você precisa voltar para o seu corpo normal. Essa exploração junto com a história são os pontos centrais de The Medium. Não tem arma e nem combate no jogo. Tem apenas uma grande ameaça, o The Maul. Você não tem como lutar contra ele, e a única alternativa é se esconder e tentar passar despercebido. Aliás, quem interpreta o The Maul é o Troy Baker, o mesmo cara que fez o Joel de The Last of Us. Ele ficou irreconhecível e tá muito, mas muito assustador, bicho. A trilha sonora também é super importante para a ambientação dessa jornada, que é cheia de lugares pesados e densos, que estão sempre oprimindo a Mary Ann e os outros personagens. É o caso da Tristeza, uma criança muito fofa que a Mary Ann encontra no resort e é importantíssima para a história. Tá bom, mas afinal, o jogo vale a pena? Assim, vale. Só que The Medium é um jogo meio médio. Desculpa, a gente não resistiu. Quando o game foi anunciado, eu fiquei muito empolgado. Ao mesmo tempo em que o game parecia uma homenagem a clássicos dos anos 90, como Silent Hill e Resident Evil, as imagens sugeriam um jeito inovador de jogar. Só que ele não faz nenhuma dessas duas coisas muito bem. O game já é curto, com cerca de 10 horas de jogatina, só que ele demora muito para engrenar. E quando engrena, tá quase no fim. Faltou aquela sensação de clímax, aquele momento uau que te marca de alguma forma, sabe? A trama também aborda temas muito delicados, como abuso sexual e psicológico, mas acaba falhando na forma como aborda essas questões e o impacto acaba se perdendo. É importante dizer que The Medium trata tudo com muito respeito e não chega a soar gratuito, mas falta gerar empatia pelos personagens. O jogo não consegue acrescentar quase nada à discussão desses assuntos, então acaba sendo uma oportunidade desperdiçada. E falando em desperdício, chegou a hora de falar de performance. Eu testei o game no Xbox Series S, console novinho, lançado no fim do ano passado, e em muitos momentos o negócio ficou lento, sofrido, com objetos sendo renderizados em tempo real. E eu fiquei um pouco bolado, porque assim, a gente tá falando de um jogo exclusivo pro Xbox, né? Só lançado pros Xbox novos. Porém, mesmo decepcionado, eu preciso jogar a real. The Medium é um jogo que poderia ser muito melhor, mas ainda assim é muito bom. E não precisa te encher de sustos naquele estilo jump scare pra te pegar, sabe? Então, se tu tiver de boa, vai lá e dá uma chance pro game. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês já jogaram The Medium? O que vocês acharam do jogo? Deixa aí nos comentários e vamos trocar uma ideia sobre o game. Um beijo no coração de vocês e tchau! E será que The Medium daria um bom filme de terror? A gente ainda não tem notícias sobre uma adaptação do jogo para os cinemas, mas a própria Bloober Team imaginou como seria um live action da história. A desenvolvedora divulgou um trailer com atores para divulgar The Medium. Olha só o resultado.
E o Game Shark de hoje vai ficando por aqui. Assistam agora o Mais Geek. Um beijo e até mais!